Olá! Entrou em vigor em novembro passado a Lei nº 14.723, que reformula e amplia o sistema de cotas no ensino federal, superior e técnico. A Lei de Cotas é a principal ação afirmativa do governo federal. E para entender quais foram as alterações na legislação e os efeitos que essas mudanças trazem para os estudantes, eu recebo aqui no estúdio o Adilson Pereira dos Santos e o Clésio Roberto Gonçalves, pró-reitor e pró-reitor adjunto de graduação. Professores, muito obrigada por terem aceitado o convite da TV e da Rádio FOP. Nós é que agradecemos a oportunidade. Adilson, para a gente começar, eu quero que você explique quais foram as principais alterações nessa reformulação e ampliação da Lei de Cotas. A Lei de Cotas, que foi recentemente aprovada, no dia 13 de novembro próximo passado, ela traz algumas alterações que nós consideramos, julgamos relevantes e que impactarão diretamente os processos de recrutamento dos estudantes. A principal, que nós destacaríamos como talvez a primeira principal delas, foi a redução do valor per capita da renda familiar do candidato que se inscrever como um candidato de baixa renda, que antes era de 1,5 salário mínimos e agora passa para 1 salário mínimo. Então essa seria uma das alterações. Nós consideramos isso uma importante alteração, porque ela vai ampliar o escopo de beneficiários, vai alcançar mais próximo as pessoas mais de baixa renda. A outra alteração é a introdução de um segmento que até então não participava, não era beneficiário dessa política pública, que são as populações quilombolas. Então agora, além dos públicos que já eram atendidos pela lei, egressos de escola pública, pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, agora também temos esse novo grupo, que são as pessoas quilombolas. Uma outra mudança importante, mas que não é o caso da UFOP, foi a ampliação das ações afirmativas, ou seja, das políticas de reserva de vagas, também para a pós-graduação. A UFOP já adotava esse tipo de política, mas isso agora será extensivo em todas as instituições brasileiras. Há uma outra alteração que nós julgamos também bastante relevante, que é a vinculação das políticas de assistência estudantil para os estudantes que ingressam com baixa renda. Ou seja, o estudante que ingressa na faixa, nas reservas de vagas, cujo critério é o de renda inferior a 1 salário mínimo, eles têm prioridade no acesso aos programas de assistência estudantil promovidos pela nossa praça aqui, Pró-Reitoria de Ações Comunitárias Estudantis. Um outro procedimento importante, que a UFOP também já praticava, vai se dar no recrutamento dos estudantes. Antes, os estudantes eram recrutados em caixinhas, em grupos específicos. Agora eles serão classificados inicialmente pela ampla concorrência e posteriormente nas respectivas reservas, o que vai fazer com que esses segmentos não figurem como no mínimo 50%. Teremos muito mais de 50% de pessoas com essas características nos nossos cursos institucionais. E a última alteração as duas últimas alterações que eu considero bastante relevantes também, é o processo de monitoramento e avaliação. Então haverá um processo que não foi feito da maneira adequada na primeira década de vigência dessa lei, com o formato que se encerrou em novembro próximo passado. E, Adilson, vale reforçar que essas mudanças passam a valer agora, no primeiro semestre de 2024. Sim, já agora no primeiro semestre de 2024, nós já recrutaremos os estudantes levando em consideração essas características, a UFOP e todas as demais instituições federais brasileiras. E, Clésio, como disse o Adilson, a princípio os candidatos vão concorrer às vagas de ampla concorrência e depois às oportunidades reservadas às cotas. Você acredita que essa alteração amplia as chances de pessoas com deficiência, pretos, indígenas e quilombolas ingressarem no ensino superior? Adriana, embora o SISU ele aconteça, em edição única no início do ano, com ingressos aí no primeiro e no segundo semestre, na verdade é uma grande oportunidade, sim, para que os candidatos possam, na verdade, dentro daquilo que o Adilson já mencionou anteriormente, ingressarem numa universidade pública, resgatando, inclusive, a identidade, resgatando a história da sua comunidade, seja uma comunidade baixa renda, seja uma comunidade quilombola, seja aquele segmento da nossa sociedade e, sobretudo, da universidade que sempre esteve fora desse processo de formação, fora da construção direta e efetiva da educação do nosso país. É um resgate que se faz e nós torcemos, enquanto universidade pública, de que essa iniciativa seja revista nos próximos anos para poder, de fato, se tornar uma ação
ainda mais efetiva e ainda mais abrangente, sobretudo. E Clésio, falando especificamente dos quilombolas, qual a importância dessa ampliação? Adriana, os candidatos que declaram pertencimento étnico quilombola, na verdade, passam a ter uma grande oportunidade de resgate da sua história, da sua memória, da sua identidade. Nós podemos observar que regionalmente, aqui na cidade de Ouro Preto e Mariana, nós temos um grande lapso no que se refere a toda essa população da nossa cidade, da nossa região. Até porque, normalmente, infelizmente, eu diria, sobretudo, não tem tido oportunidade, não tem tido vez para que, de fato, possam se assumir enquanto quilombolas. Ou seja, certificando junto a Palmares, por exemplo, mais do que isso, dentro do nosso município, assumirem a sua negritude, assumirem a sua história e, sobretudo, a contribuição que essa gente tem na história da cidade ouropretana. E, Adilson, a legislação prevê que a cada 10 anos o documento seja revisado, né? Como você avalia a reformulação que foi realizada e aprovada pelo Senado em outubro passado? Inclusive, você contribuiu, né? Sim, eu participei do processo de revisão da Lei 12.711, né, que se encerrou com a aprovação da 14.723, e o que nós observamos, infelizmente, foi que um dos princípios das ações afirmativas, que é o princípio de que a ação afirmativa ela tem como objetivo corrigir alguma desigualdade pretérita ao presente. E para tal, elas não são permanentes, esse tipo de política não tem a pretensão de serem permanentes para a vida inteira. Elas têm como objetivo resolver uma questão histórica ou presente de desigualdade e deve ser cessada quando essa desigualdade for superada. E o que nós não tivemos na experiência de revisão da outra lei foi isso. Nós não dispunhamos de material, de documentos. Quando você, Adriana, menciona a minha participação nesse processo, eu, como coordenador da área de políticas e ações afirmativas da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negros, colaborei com uma pesquisa conduzida pela Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União consultou as instituições brasileiras como elas estavam adotando a lei de cotas. E o que nós percebemos é que as instituições não tinham controle adequado dessas informações, inclusive a nossa instituição, a Universidade Federal de Ouro Preto. Então, ter agora sido introduzido na lei um compromisso com esse acompanhamento e essa avaliação é muito importante, inclusive para poder garantir que, olha, na hora que tiver a presença nas universidades de pessoas quilombolas correspondente à presença dessas pessoas na sociedade, a hora que tiver dentro da universidade pessoas com deficiência, na mesma proporção das pessoas que estão na sociedade, esse problema provavelmente estará sanado e a ação afirmativa deixará de ter importância. Então, por isso, a avaliação e o acompanhamento se faz extremamente necessários. E, Clésio, nessa primeira década da lei de cotas, a gente pode dizer que o perfil da UFOP e de outras universidades públicas mudou? Garantidamente. Isso se dá efetivamente nos corredores da universidade, nos espaços públicos do campus, nos 3 campi da nossa instituição, seja Ouro Preto, seja João Monlevade, seja Mariana. É fato que você consegue perceber nitidamente, embora ainda não seja aquilo que se almeja, aquilo que se espera, é aquilo que nós estamos construindo, mas é um processo lento, contínuo e muito consciente, inclusive, quando deparamos não só nos eventos, mas na sala de aula, no próprio RU, nos espaços como a biblioteca, nos laboratórios, e mais do que isso, percebe-se nitidamente os nossos alunos cotistas participando de eventos, representando a nossa instituição, vestindo a nossa camisa, ou seja, os nossos alunos cotistas, a partir dessa prática na história da educação brasileira, a universidade muda, a comunidade acadêmica reconhece que a população preta brasileira pertence sim a uma instituição de qualidade, que é a instituição pública federal do nosso país. Bacana. Agora, essa pergunta vai para vocês dois. Eu queria que vocês falassem quais são os principais desafios relacionados à democratização do acesso e da permanência também ao ensino superior, que ainda precisam ser observados e enfrentados. Quem me conhece sabe o que eu ando escrevendo, estudando e lendo, eu coloco as ações afirmativas como mais um ingrediente na luta pela democratização do ensino superior brasileiro. E um tipo de democratização que não necessariamente passe apenas pela ampliação do número de vagas.
se faz necessário no Brasil ampliar o número de vagas, mas focalizar determinados segmentos, como faz a lei de cotas, no meu entendimento, perfeitamente. E isso está diretamente relacionado à meta 12 do Plano Nacional de Educação, cuja primeira edição desse plano é de 2001 e que previa isso, que fosse democratizado o ensino superior com inclusão social. Porque o ensino superior brasileiro, que nós tivemos até muito recentemente, é um ensino superior marcadamente elitista. Então, o principal desafio é dar conta de superar o elitismo que está subjacente ao ensino superior brasileiro historicamente. E para superar esse caráter elitista, é necessário que não basta, por exemplo, abrir as portas da universidade para as comunidades quilombolas, para as populações indígenas, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, alunos egressos de escola pública, pessoas de baixa renda. É necessário que essas pessoas encontrem aqui dentro da instituição condições para a permanência, e não exclusivamente para a permanência material, bolsas. Eu falo de permanência também simbólica, de que os currículos da nossa instituição reflitam as culturas que o professor Clésio acaba de mencionar aqui, das populações quilombolas, indígenas e outras mais. Então, penso que é preciso ter políticas de permanência na perspectiva material e simbólica. Penso também que é necessário que nós tenhamos um olhar sistêmico para essas políticas. Pensar na lei de cotas tem que ser feito de maneira articulada com o Enem, de maneira articulada com o SISU, de maneira articulada com o ProUni, com o FIES, entre outras iniciativas de democratização. Então, é introduzir no Brasil uma compreensão sistêmica, com o novo ensino médio que está posto aí, que de alguma maneira desafia, diz que alguns devem encontrar determinados itinerários, outros itinerários. Então, essas são as questões. Um outro desafio que eu imagino que o meu colega Clésio pode aprofundar um pouco mais, que é a questão de não alterar apenas a estrutura do corpo discente. É necessário também transformar o corpo docente e o corpo técnico-administrativo dessa universidade. A proporção de docentes técnicos administrativos negros e negras não corresponde à sociedade brasileira. Então, é preciso que também haja ações afirmativas focalizadas no recrutamento desses segmentos para atuar na universidade. E a discussão do currículo, que é uma preocupação constante na Prograde. Eu poderia ficar aqui até o final do ano elencando os desafios, porque, na verdade, a tradição do nosso ensino superior elitista vem da sua origem e graçou por mais de séculos nesse país. Professor Clésio. Pois bem, Adriana, tornar o nosso ensino público brasileiro mais democrático, mais inclusivo, mais plural, mais diverso, é sim um desafio que a Universidade Federal de Ouro Preto ela não vem se esquivando, sobretudo em relação a isso. Nós temos, felizmente, nos últimos tempos, traços, dados e características que comprovam isso, sobretudo considerando que na história da Universidade Pública Brasileira isso não acontecia. Sobretudo, eu fico refletindo enquanto ex-aluno dessa casa, da Universidade Federal de Ouro Preto, quando eu aqui cheguei na minha sala de aula, lá no curso de letras, quantos eram os alunos pretos, quantos eram os alunos da nossa região, incluindo Ouro Preto e Mariana, sobretudo. Hoje eu faço questão, no meu primeiro dia de aula, de perguntar quem são os alunos de Ouro Preto, quem são os alunos de Mariana, que estão, na verdade, fazendo parte da história da nossa universidade pública, considerando aí o nível superior. Eu me refiro a Ouro Preto e Mariana precisamente porque são os dois campos que eu efetivamente trabalho, efetivamente desenvolvo pesquisa e estou diretamente ligado ao ensino. No entanto, recentemente o MEC, mais precisamente na terça-feira, no dia 9, o MEC divulgou o número de vagas. E é interessante observar que Minas Gerais é o estado que oferece o maior número de chances de oportunidades. Ou seja, precisamente são 33.744. Isso representa 12,8% das vagas em nível nacional. Eu gostaria de tecer um comentário ainda que 12,8% do nosso estado representa ainda maior do que o número de chances e oportunidades daqueles três estados da região sul, por exemplo. Há um dado interessante que a região Nordeste vem com um número maior de oportunidades, representando aí 45% das vagas.
E esses números revelam, sim, uma mudança de chave na história desse processo de democratização do ensino superior. Isso não acontecia há um tempo atrás. Então, é uma política, é uma ação muito recente e que a UFOP vem dignamente fazendo parte dessa construção. O Adilson representa a UFOP nesse processo direto junto à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que eu inclusive faço parte. Adilson, na condição de coordenador de uma dessas ações, das ações afirmativas junto à BPN, está lá defendendo e divulgando as ações que são desenvolvidas aqui na nossa universidade. E para a região de Ouro Preto, Mariana e João Mulevade, isso é muito significativo, porque na verdade, embora a gente saiba que Minas Gerais, sim, tem o maior número de instituições públicas federais, mas essas 3 cidades especificamente estão diretamente ligadas ao UFOP. E nós, enquanto professores, enquanto instituição, enquanto gestores, precisamos ter uma consciência muito clara, muito nítida de que as nossas portas precisam estar abertas para esse segmento da sociedade. Obrigado. E aproveitando que o Clésio falou aí de vagas, uma última pergunta. Lei de cotas valendo a partir de agora, primeiro semestre de 2024. SISU está aí e vem com uma mudança, né, Adilson? Sim, o SISU traz uma mudança importante, que é a realização em uma única edição. Até recentemente nós tínhamos 2 edições, fazia uma edição para o ingresso no primeiro semestre e no segundo semestre fazíamos uma outra edição. O SISU é coordenado pelo Ministério da Educação, essa decisão alcança todas as instituições brasileiras e o nosso caso, dentre os desafios, né, que nós falamos de desafios de uma perspectiva mais global, esse é um desafio local que nós vamos precisar de enfrentá-lo. Nós precisamos de fazer com que cheguem as pessoas que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e que estão, portanto, habilitadas ao SISU, que não deixem de fazer a sua inscrição nesse momento. Porque a oportunidade para ingressar na Universidade Federal de Ouro Preto, ou na de Viçosa, ou na do UFMG, ou lá na Paraíba, seja lá onde for, é na edição única do SISU, cujas inscrições iniciam já na semana que vem, na próxima semana. E os detalhes do SISU, né, do processo aqui da UFOP, a gente encontra no vestibular.ufop.br, não é isso, Clésio? Isso mesmo. Adilson e Clésio, mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado o convite da TV e da Rádio UFOP, viu? Nós que agradecemos, até porque ter a TV UFOP e a Rádio UFOP como parceiras da Prograde, para nós é muito significativo, até porque só assim a gente consegue ampliar as nossas ações e o movimento que a gente faz junto com toda a equipe da Prograde. Exatamente, eu acompanho as palavras do Clésio, nós é que estamos muito agradecidos e sabendo que esse papel social que essa TV e a rádio cumprem no sentido de levar esse tipo de informação aos nossos públicos. Muito agradecidos somos nós. E nós preparamos um material especial para falar sobre essa mudança no SISU citada aqui pelo Adilson. Nesse conteúdo, você também confere o número de vagas oferecidas pela UFOP por meio do programa e o calendário do Sistema de Seleção Unificada. É só procurar por TV UFOP no YouTube, Facebook ou Instagram. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.